Olá pessoal, tudo bem? A novela tá fervendo. Vamos a mais um emocionante capítulo da novela A Usurpadora. Tudo começa com a chegada de uma ligação para casa. Paola atende e é surpreendida por uma ligação de Leda, que ironicamente diz ter notícias inesperadas. Carlos Daniel está tendo um romance com uma mulher divorciada. Paola se mostra surpresa e intrigada. A conversa continua, e Leda afirma que viu Carlos Daniel com essa mulher e que até almoçou com os dois, reforçando que não é apenas amizade, pois ele mesmo afirmou gostar da mulher. Ela ainda revela que Carlos Daniel a procurou para pedir segredo, o que para ela confirma o envolvimento. A ligação termina com Leda prometendo manter Paola informada. Logo depois, Paola invade o quarto da avó Piedade sem pedir permissão, como costumava fazer antes. Piedade a enfrenta, dizendo que agora as coisas mudaram. Paola insiste em conversar, mesmo sendo rejeitada. Afirma que ficará na casa até o divórcio e começa a provocar a avó, falando de Carlos Daniel, dizendo que ele está melhor sem estar ali, e insinuando que talvez não volte. Piedade responde com frieza e firmeza, lembrando que ele só será adúltero se ainda tiver esposa, o que legalmente ainda é o caso. A discussão esquenta quando Paola acusa o neto de estar com outra mulher, mas Piedade a confronta duramente, afirmando que qualquer mulher será melhor que Paola. Quando Paola menciona que Leda viu tudo, Piedade percebe que Paola contou seu paradeiro para Leda e suspeita de manipulação. Mesmo diante das provocações, Piedade mantém a calma e se mostra confiante de que Carlos Daniel voltará, mas só quando Paola estiver fora da casa. Paola tenta se impor, afirmando que ganhará o divórcio e deixará todos na rua, mas é rechaçada. Piedade exige que ela saia do quarto e a ignore enquanto estiver na casa. Em outro ambiente, criadas comentam sobre Paola, dizendo que nem todo o dinheiro do mundo bastaria para satisfazer suas ambições. A presença dela causa receio. Dizem que foi atrás de Carlos Daniel e que isso poderá complicar tudo, pois ele ainda não está divorciado, e Paola é capaz de tudo por interesse. Apesar disso, Adelina acredita que Carlos Daniel, mesmo distante, não se esquece de suas obrigações com os filhos. Paola então surge caminhando normalmente, surpreendendo a todos com sua recuperação. Rodrigo, cético, não acredita. Ela se defende, dizendo que com esforço, fisioterapia e medicação conseguiu melhorar. Em tom provocador, diz que trouxe uma notícia importante, principalmente para sua irmã gêmea. Sem rodeios, Paola revela que Carlos Daniel está se divertindo com outra mulher durante a viagem, desrespeitando o casamento e os sentimentos da irmã. Paulina, com serenidade, apenas afirma estar feliz por ele. Rodrigo, porém, fica indignado. Paola insiste em afirmar que, como ainda é esposa legal, Carlos Daniel está cometendo adultério, o que complicará o divórcio. Ao ser chamada de cínica e desprezível, responde com deboche, perguntando se já pensaram em lhe dar o dinheiro, os $2 milhões recebidos de Douglas Maldonado. Finaliza dizendo que veio procurar Carlos Daniel, mas ficou satisfeita em reencontrar a irmã. Esse episódio reforça o caráter manipulador de Paola, a serenidade de Piedade diante das provocações e a tensão crescente entre os personagens em torno do divórcio, do dinheiro e dos relacionamentos. Paola tenta convencer Paulina e Rodrigo a aceitar sua proposta financeira. Eles marcam e Paola propõe que ele lhe pague $1 milhão. Diante da recusa, ela reduz para 500 mil, mas alerta que se não for atendida logo, poderá aumentar novamente a exigência para 2 milhões. Ela deixa claro que se trata de uma chantagem, ameaçando piorar a situação se não for paga. Durante uma conversa com Willy, Paola pede um cappuccino e muda de assunto para falar sobre Carlos Daniel. Revela um grande segredo. Nunca esteve doente ou inválida, e tudo foi encenação para voltar à casa da família Bracho. Ri da situação dizendo que Piedade e Rodrigo ficaram escandalizados, enquanto Paulina não disse nada, o que para ela, demonstra que a irmã acreditou na farsa. Chama Paulina de infeliz e declara que deseja fazer algo forte contra os Bracho, algo que os destrua completamente, mas sem deixar rastros de sua participação nem da de Willy. Os dois discutem possibilidades e cogitam até incendiar a fábrica, contratando alguém para o serviço. Enquanto isso, na mansão, a enfermeira Elvira procura Piedade. A criada Lalinha a leva até a sala. Elvira revela que precisa contar algo importante. Afirma que Paola está colocando obstáculos para o divórcio, exigindo dinheiro, e que Carlos Daniel está apaixonado por Paulina, que também corresponde. Diz que qualquer mulher interessada nele agora está perdendo tempo.
Mais do que isso, Elvira admite que errou ao acreditar nas mentiras de Paola, que se fingiu de inválida para voltar a casa, e que tudo o que fez foi manipulação, inclusive com a cumplicidade de Willy. Piedade escuta com frieza. Após essa revelação, Paola, furiosa por ter sido delatada, confronta Elvira. Chama-a de traidora maldita e manda que suas coisas sejam levadas de volta para o quarto de cima, afirmando que não quer mais ficar no quarto de baixo. Manda limparem tudo com rapidez. Mais tarde, Paulina conversa com Lalinha e pergunta se Piedade comentou o que Elvira contou no dia anterior. Lalinha responde que não. No dia seguinte, Elvira chega cedo à casa e avisa Paola que está pedindo demissão. Disse que já avisou a clínica que voltará ao seu trabalho. Paola reage com falsa gentileza, dizendo que sentirá sua falta, mesmo com os últimos desentendimentos. Propõe que Elvira a acompanhe ao banco para sacar o pagamento, e pede que ela leve seus pertences. Paola mostra-se decidida a fazê-la pagar por tê-la desmascarado diante de Piedade. Elvira está sendo levada por Paola, que dirige rapidamente. Elvira começa a suspeitar das intenções da patroa e pergunta por que estão indo por outro caminho. Paola afirma que está com pressa e que o destino a agradará. Em tom ameaçador, diz que Elvira pagará caro por ter contado a verdade para Piedade e a chama de traidora maldita. Elvira ouve tudo e, apavorada, pergunta o que Paola pretende. Ela responde com ironia e ameaça. Se Elvira tentar denunciá-la, será pior. A cena culmina com Paola em completo descontrole, gritando e ameaçando fisicamente Elvira, que está à mercê de sua agressora. Paola está no auge de sua perversidade, disposta a tudo para se livrar de quem a ameaça. O clima é de perigo iminente, com Elvira em situação crítica, e com a revelação de que Carlos Daniel e Paulina estão emocionalmente envolvidos, ainda que presos a uma teia de mentiras e interesses. Paola, após ser desmascarada por sua enfermeira Elvira, leva adiante um plano violento que culmina em desastre. Paola, furiosa com Elvira por ter contado à avó Piedade que ela nunca esteve inválida. Paola ameaça e a leva à força em um carro, dirigindo em alta velocidade. Elvira implora para que pare, mas Paola continua completamente descontrolada. A tensão cresce até que o carro sofre um grave acidente. Enquanto isso, em Monterrey, Carlos Daniel e Isabel vivem um momento de despedida. Isabel reconhece que o amor entre eles não tem futuro, por estar preso a um passado doloroso. Ela decide ir embora e Carlos, apesar de triste, admite que não há como continuar. A cena termina com conselhos emocionais de Isabel, que diz que a verdadeira felicidade é construída e que Carlos precisa abrir os olhos para o que é belo, e que o dom de Deus para ele é Paulina Martins. De volta à estrada, dois homens encontram o local do acidente. Uma mulher, a enfermeira Elvira, está morta. Outra, Paola, está viva, mas em estado gravíssimo. Eles chamam socorro. Ao mesmo tempo, Carlos Daniel reconhece que encontrou alegria ao lado de Isabel, mas que precisa voltar e enfrentar seus problemas. Comenta com Rodrigo que Paola havia fingido a invalidez para voltar à casa dos Bracho e que agora, com a farsa descoberta, a situação muda completamente. Ele decide voltar imediatamente. Em meio à comoção, Paulina começa a refletir sobre a gravidade do comportamento da irmã. Conversa com Rodrigo sobre como Paola sempre foi instável e que talvez precise de tratamento psiquiátrico. A situação se agrava quando recebem um telefonema do pronto-socorro. Paola sofreu um grave acidente na Estrada Velha. A enfermeira morreu, e o estado de Paola é crítico. Paulina e Rodrigo correm ao hospital. Carlos Daniel também retorna à casa dos Bracho. Recebido por Lalinha e Piedade, ele confirma que está ciente de que Paola estava andando, ou seja, toda a invalidez foi fingimento. Declara que seu objetivo agora é enfrentá-la de vez. A notícia do acidente chega à casa e todos ficam abalados. Lalinha conta os detalhes. Paola capotou o carro e a enfermeira morreu no local. Paola sobreviveu, mas está entre a vida e a morte. Rodrigo e Paulina já estão no hospital. Ela está tomada pelo remorso. Acredita que suas atitudes duras podem ter precipitado a tragédia e diz que daria a vida pela irmã gêmea. Rodrigo tenta confortá-la, lembrando que Paola sempre amou a vida e que, se sobreviver, poderá se arrepender dos seus pecados. Familiares e empregados também reagem à notícia. Estela, por telefone, informa com satisfação a avó Piedade que Paola está morrendo. Lalinha comenta com Carlos Daniel que talvez o acidente tenha sido inevitável, considerando como Paola dirigia.